Olá pessoal, vamos falar hoje da bacia amazônica, a bacia hidrográfica mais importante do território brasileiro. Mas antes de falar especificamente disso, é importante que você se lembre que nós temos bacias hidrográficas que são divididas em bacias principais e bacias secundárias, onde destacam-se a bacia amazônica, a bacia do Tocantins-Araguaia, a do São Francisco. Na América do Sul é chamada de bacia platina. No Brasil, ela se subdivide em três: Paraná, Paraguai e Uruguai. E temos aquelas que são chamadas de secundárias: a bacia do Nordeste, as bacias do Leste e a do Sul e Sudeste. Normalmente, os vestibulares cobram de vocês quais? Todas. Principalmente se forem questões de cunho regional. No Enem, o mais comum é cobrar as bacias principais. Porém, nada impede que te cobre também uma questão sobre bacias secundárias. Como que isso vai aparecer? Primeiro formato, um mapa das áreas das bacias hidrográficas no território brasileiro. Como você pode observar ao lado, visualmente você vai perceber que aquela de maior abrangência no território nacional é a bacia amazônica. Depois, a bacia platina, com suas subdivisões no território brasileiro. E vamos ter duas outras de grande importância, que é a do São Francisco e a do Tocantins-Araguaia. As outras são bacias menores, que são chamadas de bacias secundárias. Desta forma, é muito importante que você comece a se habituar com a localização das bacias. Porque o que pode ocorrer? Substituir o nome da bacia por um número e pedir para você identificar qual é a bacia em questão. E aí ele vai fazer isso com todas elas e pedir para você qual a ordem correta que preenche o nome das bacias hidrográficas do território brasileiro. Então aqui eu estou grifando as mais importantes: Amazônica, Tocantins-Araguaia, São Francisco, Paraguai, Paraná e Uruguai. Pelo menos essa, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 e número 6. É importante você ter uma noção do posicionamento geográfico. Vamos falar um pouco, então, especificamente da bacia amazônica. Primeiro, observe na América do Sul sua área de abrangência, para você perceber que ela não está restrita ao território brasileiro. Logo, ela é considerada uma bacia de caráter internacional. Por quê? Pega países vizinhos como a Bolívia, Peru, Guiana, Equador, Colômbia e Venezuela. Então, é uma bacia internacional, não meramente de importância para o Brasil, mas para toda a América do Sul. São cerca de 7.075 quilômetros de extensão. Então, isso é a maior bacia hidrográfica que temos. Cuidado, é também considerada a maior bacia hidrográfica do mundo, em extensão e em volume. O que antes era muito discutido em relação ao Nilo. Hoje, lembre-se disso, comprovadamente, de forma técnica, a bacia amazônica é a maior do mundo, em volume de água e em extensão. Assim, o Brasil detém a maior bacia hidrográfica do planeta. Seu principal rio é o rio Amazonas, que nasce na região de Ucayali, na Cordilheira dos Andes, no país que é o Peru. E vamos ter o quê? Vamos ter um rio de grande volume e, em alguns locais, chega a ter cerca de 10 quilômetros de uma margem à outra. Por isso, é muito utilizado como principal meio de circulação. Logo, há de se falar no aproveitamento deste rio para o transporte, na forma de hidrovia. É um rio que apresenta alto potencial. Cuidado com essa pegadinha. No exercício, ele vai dizer que a bacia amazônica possui o maior potencial hidráulico do país. A afirmação é verdadeira. Por quê? Ele vai estar considerando o potencial hidráulico dos seus afluentes, que vem da margem esquerda do Planalto das Guianas e da margem direita do Planalto Central ou brasileiro. Desta forma, historicamente, não foi tão aproveitado por usinas hidrelétricas, salvo a construção de uma usina que ficou conhecida como usina de Balbina e que gerou grande polêmica em razão do impacto ambiental provocado. Aqui nós colocamos uma imagem para você que mostra esses afluentes e a sua importância no espaço territorial da América do Sul. Mas o que nós queremos que você se lembre
é que esta bacia apresenta algumas peculiaridades. Destaque para o encontro das águas do Rio Negro e Solimões, à altura de Manaus, onde esse rio passa então a se chamar Amazonas. Observe que não há uma mistura das águas. Veja que nós temos águas com uma tonalidade barrenta, e uma com tonalidade escura, que é representado pelas águas do Rio Negro. Cuidado com isso, tá? Essa água com tonalidade escura, na verdade, ela é uma água cristalina. E esse tom escuro é reflexo da quantidade de material orgânico que existe no fundo do seu leito. Muito cuidado com isso. Em contrapartida, a água que aparece com uma tonalidade marrom, ela é uma água que tem muitos sedimentos. Por isso essa tonalidade. E o fato de existir diferença de temperatura entre as águas e de oleosidade faz com que elas não se misturem de imediato. Muito cuidado com isso, pois é uma curiosidade desta bacia hidrográfica. E observe a segunda imagem. Veja que eu tenho um rio de grande extensão formando meandros, sendo, portanto, um rio tipicamente de planície. Os meandros é essa forma do leito que nós chamamos de rio meandrante ou rio sinuoso, que é típico de rios de planície. Então, cuidado, porque o rio Amazonas é um rio de planície, mas os seus afluentes é de planalto, onde se concentra o seu alto potencial hidráulico. Muito importante você lembrar disso, tá? Outro aspecto importante que já citamos, é uma das principais vias de transporte. Logo, é muito citado como o principal meio de circulação e de interligação das cidades, sendo também muito utilizado para o transporte de mercadorias, inclusive mercadorias como grãos e produtos industriais que chegam até a Zona Franca de Manaus. Outra peculiaridade é a diversidade que nós temos nas águas desse rio. Aí nós estamos colocando uma imagem para você do boto rosa, que é muito comum você encontrar principalmente na região de Manaus, no ponto de encontro dos Solimões com o Rio Negro. Vamos observar ainda um tema polêmico. Recentemente, a polêmica girou em torno da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, num dos afluentes do rio, que é o rio Xingu, no estado do Pará. Próximo aonde? À cidade de Altamira. Esse projeto, na verdade, ele foi previsto para ser concluído em 2015, ainda está em fase final, não está funcionando prontamente com todo o seu potencial, mas é um projeto do final dos anos 60, que foi constituído ainda nos governos militares, porém somente implementado nesses últimos anos. Em razão de quê? Do crescimento da demanda por energia elétrica, principalmente no norte e nordeste do país. Assim, esse projeto gerou muita polêmica, com forte resistência, em razão dos conflitos de interesses, que envolvia desde indígenas até movimentos ambientalistas. Porém, vários pontos eram favoráveis. Um deles, a ideia de promover o desenvolvimento econômico, de gerar emprego, de gerar uma energia com abundância de menor custo e, ao mesmo tempo, renovável e menos poluente. Porém, os pontos pesados eram os contras. Os impactos ecológicos e sociológicos, o conflito de interesses com os indígenas e populações ribeirinhas, a alteração do ecossistema deste bioma, as mudanças que poderiam provocar na paisagem e o problema da infraestrutura a ser implantada, gerando grandes impactos, além do desmatamento. Então, um tema muito polêmico, mas a obra saiu do papel e está em pleno funcionamento, pois este é um tipo de energia priorizada pelo Estado brasileiro. Apesar das polêmicas, é um tipo de tema recorrente nos seus vestibulares. Então, muita atenção para esta bacia hidrográfica. Um grande abraço e até a próxima.